Boa tarde. Eu sou Chelsea Almoce e vou falar da norma 13, que corresponde aos ativos tangíveis. A minha norma está estruturada da seguinte forma: objetivo, âmbito, mensuração subsequente, amortizações, métodos de amortizações, reavaliação, abate e um caso prático. O objetivo desta norma é o de estabelecer o tratamento contabilístico dos bens tangíveis, nomeadamente no que se refere ao seu reconhecimento como ativo, à determinação da sua quantia registrada e dos respectivos gastos com amortização e perdas por imparidade. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de ativos tangíveis, excepto quando outra norma exija ou permita tratamento contabilístico diferente. Ativos tangíveis são bens de natureza permanente, utilizados para a manutenção da atividade da corporação e integridade do patrimônio, ou seja, são bens concretos como imóveis, terrenos, máquinas, equipamentos, veículos, entre outros. E para a mensuração, as entidades optam por dois modelos, que são o modelo de custo e o modelo de revalorização. No modelo do custo, os ativos tangíveis são valorizados pelo custo, menos as amortizações acumuladas e perdas por imparidade, enquanto que no modelo de revalorização, os ativos tangíveis são valorizados pelo justo valor, menos a amortização acumulada subsequente e perdas por imparidades acumuladas também subsequentes. Na amortização, os bens do ativo tangível têm normalmente uma vida útil limitada. Por isso, devem ser amortizados em função da sua utilização. E qualquer bem do ativo tangível ou qualquer parte desse bem cujo o valor seja significativo em relação ao custo total do bem, devem ser amortizados separadamente. Mas, quando uma ou mais partes significativas de um bem têm a mesma vida útil e o mesmo método de amortização, podem ser agrupados para efeitos de cálculo do gasto da amortização. Existem três métodos da amortização, que é o método de cotas constantes ou linha reta, o método de desgaste funcional e o método de cotas degressivas. No método de cotas constantes ou de linha reta, a amortização é constante ao longo da sua vida útil, o que significa que o valor não altera desde o primeiro ano da vida útil até o último ano da vida útil do ativo tangível, e a cota de amortização será constante. No método de desgaste funcional, as cotas de amortização são mais acentuadas nos primeiros anos em relação aos últimos anos da vida útil do ativo. E no método de cota degressiva, a cota de amortização é determinada por função da utilização. Existem dois métodos para o registro da amortização. Um método direto, em que a conta 6.5, que é a amortização do período, debita, em contrapartida acredita a conta 3.2, que corresponde aos ativos tangíveis. E o método indireto, que debita a conta 6.5, que corresponde à amortização do período, e em contrapartida acredita a conta 3.8, que corresponde a amortizações acumuladas.
A reavaliação é o processo de gestão patrimonial onde se atribui um novo valor para um ativo, atualizando o valor do mesmo. E existem duas formas para fazer o registro e calcular a reavaliação. Para fazer o cálculo pelo aumento do valor da aquisição, usamos a primeira fórmula, como vem aqui, e o registro da reavaliação será pelo método indireto, que debita a conta 3.2, corresponde aos ativos tangíveis, e credita a conta 5.6, que corresponde aos excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis. Para calcular a reavaliação pelo aumento da amortização acumulada, usamos a segunda fórmula que vem aqui e debita a conta 5.6, que são excedentes de revalorização de ativos tangíveis e intangíveis, e credita a conta 3.8, que corresponde a amortizações acumuladas. O abate de um bem consiste na retirada em definitivo dos elementos do ativo fixo tangível e sobre os quais nenhum benefício econômico é esperado, e deve ser reconhecido nos resultados do período em que se tenha verificado esse abate, sendo determinada pela quantia escriturada do mesmo bem. Para saber se um abate foi vendido com mais ou menos valia, seguimos este pequeno exemplo que vem aqui no slide, que quando o valor contabilístico for menor em relação ao valor de troca e venda, considera-se um abate com menos valia. Em contrapartida, quando um valor contabilístico for maior em relação ao valor de venda ou troca do bem, considera-se um abate com mais valia. A seguir, apresento um caso prático em que diz o seguinte: no dia 1 de fevereiro, houve compra de uma viatura por 180 mil com uma vida útil de 6 anos, com uma capacidade estimada em 600 mil. A empresa estimou que, durante a vida útil, a viatura irá percorrer 350 mil quilômetros, e no primeiro ano percorreu 50, no segundo ano 75, no terceiro ano 100, no quarto ano e seguintes percorreu 125. E deve-se fazer o registro da amortização pelos 3 métodos. Para o método de cotas constantes, primeiramente usamos esta fórmula, que é o valor da aquisição menos valor residual sobre N, que obtivemos este valor. Mas, como trata-se de método de cotas constantes, o valor das cotas de amortização será constante durante a vida útil. E no valor contabilístico, no 6º ano, que é o fim da vida útil do bem, o valor contabilístico vai valer 0. Para o cálculo do método da amortização pelo desgaste funcional, faz-se o cálculo seguindo esta fórmula, que no primeiro ano tive 15 mil, no segundo ano 22.500, no terceiro ano obtive este valor e no quarto ano também obtive este valor, que são os valores que vou colocar correspondente aos anos nas cotas de amortização. E o valor contabilístico do 6º ano também vai valer 0 no fim da sua vida útil. Para o cálculo das cotas degressivas ou soma de dígitos, para fazer o cálculo das cotas de amortização,
usamos o último ano que a tabela nos apresenta e vamos fazer de forma decrescente. De seguida, vamos fazer a soma de dígitos, que será 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, que vai dar 21. E de seguida, vamos fazer vezes o valor da aquisição, que vamos obter este valor. A empresa Kenny Limitada adquiriu um edifício comercial no valor de 3.400.000, mais IVA. A vida útil estimada é de 10 anos e o valor residual foi fixado em 400.000. Pretende-se o registro da aquisição do edifício em razões esquemáticos, o cálculo e registro da amortização e fazer a reavaliação do bem e, decorridos mais 2 anos, proceder ao abate do bem. Para o registro da aquisição do edifício, primeiramente abrimos os razões esquemáticos e usando o método indireto, que primeiro vamos colocar a conta que corresponde aos edifícios administrativos e comerciais e o seu valor vai debitar, e a conta que corresponde aos ativos tangíveis e intangíveis, que o valor também vai debitar, e por fim a conta que corresponde ao fornecimento de investimento de capital, que o valor será a crédito. Para fazer o cálculo e registro da amortização do primeiro ano, primeiro usamos esta fórmula e obtivemos este valor. Vamos abrir uma razão esquemática que corresponde à conta de ativos tangíveis, o valor será débito, e a segunda conta que corresponde também a ativos tangíveis, a conta 382, o valor será crédito. De seguida, decorridos 5 anos depois da data da aquisição, o Estado aprovou uma taxa de 0,5 para que se proceda à reavaliação do bem e registro das operações e razões esquemáticos. Primeiro, para fazer o cálculo pelo aumento do valor da aquisição, usamos a primeira fórmula, que deu neste valor de 1.700.000. Segundo, calculamos o aumento da amortização acumulada. Mas antes de fazer o cálculo do aumento da amortização acumulada, vamos calcular decorridos 5 anos da data da aquisição, que a fórmula é esta: a amortização anual vezes os 5 anos decorridos, deu neste valor, que é o valor que vamos usar na amortização acumulada. E calculamos o valor contabilístico para saber quanto é que o bem está a valer após ter sido reavaliado, e fazemos já o registro das operações e razões esquemáticos de acordo com o método indireto, em que a conta 3212 corresponde aos edifícios administrativos e comerciais, debita, a conta dos ativos tangíveis credita pelo valor de 750.000, e por fim a conta que corresponde às reavaliações legais contém um saldo inicial de 1.700.000 e o primeiro lançamento de 750.000 a crédito. Decorrido mais 2 anos depois da reavaliação, procedeu ao abate do bem usando esta fórmula, a primeira fórmula que obtive este valor, e por fim calculei o valor contabilístico para saber quanto é que o bem está a valer após ter sido abatido. E dou fim à apresentação da norma 13 e inicio apresentando a norma 14, que corresponde aos ativos intangíveis. A norma 14 está estruturada da seguinte forma: objetivos, âmbito, critérios para reconhecimento como ativo intangível, mensuração inicial para os ativos intangíveis, ativos intangíveis com vida útil finita e ativos intangíveis com vida útil infinita. O objetivo desta norma
é o de estabelecer o tratamento contabilístico e as divulgações exigidas em relação a ativos intangíveis que não estão especificamente estabelecidos nesta norma. Esta norma deve ser aplicada na contabilização de ativos tangíveis, entre outras coisas, a dispêndios com publicidade, formação, arranque e atividades de pesquisa e desenvolvimento. Um ativo intangível é um ativo não monetário que não possui substância física. E quanto ao critério de reconhecimento de um item como ativo intangível, exige que uma entidade demonstre que o item satisfaz a definição de ativo intangível e os critérios de reconhecimento. E para estes requisitos, devem-se aplicar as despesas suportadas inicialmente para adquirir ou gerar internamente um ativo intangível e aos suportados posteriormente para adicionar ou substituir uma parte ou dar assistência ao mesmo. A mensuração inicial dos ativos os ativos tangíveis podem ser mensurados pela seguinte forma: ativos intangíveis adquiridos separadamente, que inclui o preço de compra, direitos de importação, impostos não reembolsáveis e excluindo descontos comerciais e abatimentos, mais os custos diretamente atribuíveis de preparação de ativos para o seu uso pretendido. A seguir, pode também ser mensurado pelo ativo intangível adquirido no âmbito de uma concentração de atividades empresariais, em que o seu custo inicial corresponderá ao justo valor na data da concentração empresarial. A seguir, temos a troca de ativos, em que o custo do ativo intangível será o seu justo valor, né? A menos que a transação careça de substância comercial ou o valor justo do ativo recebido, nem o valor do ativo concedido sejam fiavelmente mensuráveis. A seguir, temos a aquisição por meio de um subsídio do governo, que pode incluir direitos de aterragem em aeroportos, licenças por exploração, licenças para explorar telecomunicações e para operar rádios ou televisores, entre outros. Por fim, temos os ativos intangíveis gerados internamente, que o custo corresponde à soma dos dispêndios desde a data em que se cumprem os critérios de reconhecimento. Nos ativos intangíveis com vida útil finita, compreende a amortização, revisão do período de amortização e do método de amortização e a imparidade. Na amortização de um ativo intangível com vida útil finita, deve ser efetuada de acordo com o modelo de consumo dos benefícios econômicos. Na revisão do período de amortização e do método de amortização, devem ser revistos pelo menos no final de cada ano financeiro. Isso se a vida útil esperada do ativo for significativamente diferente das estimativas anteriores. Por fim, na imparidade, apenas se efetua teste de imparidade quando existirem indicações de imparidade. Os ativos tangíveis com vida útil indefinida também compreende a amortização, compreende a revisão de vida útil e a imparidade. Na amortização, um ativo intangível com vida útil indefinida não deve ser amortizado.
quanto à revisão da vida útil, deve ser revista no final de cada período, caso se conclua que o ativo intangível passou a ter uma vida útil finita. E a alteração deve ser contabilizada como alteração numa estimativa contabilística. E por fim, na imparidade, se exige que se efetue o teste de imparidade de ativos intangíveis com uma vida útil indefinida anualmente e sempre que haja uma indicação de que o ativo intangível pode estar em imparidade. E dou encerrada a apresentação da norma 14 e apresento agora a norma 16, que corresponde aos ativos tangíveis de investimento. A norma 16 está estruturada da seguinte forma: objetivo, âmbito, mensuração de ativos tangíveis de investimento, mensuração subsequente, transferências. O objetivo desta norma é de estabelecer o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis de investimento e respectivas divulgações. Esta norma deve ser aplicada no reconhecimento, na mensuração e na divulgação de ativos tangíveis de investimento. Os ativos tangíveis de investimento são imóveis para obter rendas ou para a valorização de capital, ou para ambas as coisas. E a seguir são mensurados os ativos tangíveis de investimentos da seguinte forma: pelos ativos tangíveis de investimento adquiridos, construídos pelo próprio, adquiridos no âmbito de uma concentração de atividades empresariais e recebidos em troca de outros ativos. Nos ativos tangíveis de investimento adquiridos, o custo deve ser adquirido incluindo o preço de compra mais os custos da transação. Nos ativos de investimento construídos pelo próprio, o seu custo de construção, no entanto, não deve incluir quantidades anormais de material, como mão de obra ou outros recursos consumidos. Nos ativos tangíveis de investimento adquiridos no âmbito da concentração de atividades empresariais, o seu custo inicial não corresponde ao valor da data da concentração empresarial. E por fim, nos ativos tangíveis de investimentos recebidos em troca de outros ativos, o seu valor inicial será o seu justo valor na data de troca. E é mensurado da seguinte forma, através de dois modelos de valorimetria, que é o modelo de justo valor e o modelo do custo. No modelo de justo valor, o imóvel é valorizado pelo seu justo valor e as variações no justo valor são levadas a resultado no período, enquanto que no modelo de custo, o imóvel é valorizado pelo seu custo, deduzido das amortizações acumuladas e de eventuais perdas acumuladas por imparidade. A seguir, este quadro resume o tratamento a ser dispensado nas transferências para ativos tangíveis de investimentos quando se adota um modelo de justo valor na mensuração dos ativos tangíveis de investimento. E a seguir, este apresenta um tratamento a ser dispensado nas transferências de ativos tangíveis de investimentos para outras rúbricas. Dou por encerrada a minha apresentação e obrigada pela atenção dispensada.